escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam. Esta palavra lhe era encoberta, não percebendo que lhe sucedia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disse-lhe Jesus, o Nazareno, que passava. Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas eles, clamando ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo seguia e glorificava a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvor a Deus. E entrando Jesus em Jericó, ia passando. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Só esse versículo aqui, meu irmão. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela conta a história de muitos, uma história real, não história de carochinha, história de mentiras, história que aconteceu na vida de Cristo. A Bíblia vai falar que no capítulo 18 de Lucas, tinha um juiz, que vai contar a parábola, que havia um juiz que não temia a Deus, que não respeitava o homem. E tinha uma viúva que ela ficava no pé daquele juiz falando: faça-me justiça, julga minha causa. E aquele juiz não dando ouvido àquela mulher insistindo, ela ia atrás do juiz, ela não abandonou o juiz enquanto o juiz não resolveu a causa dela. E o juiz não temia a Deus, e o juiz não respeitava o homem. Ele fala: essa mulher, ela me perturba, porque ela me perturba, eu vou fazer o que ela está querendo. Aqui está contando a parábola da gente orar, não desistir de orar, mesmo que a vitória não chegou, para não parar de buscar Deus, mesmo que parece que Deus não está nos ouvindo, mesmo assim para a gente continuar buscando a Ele, porque Deus, quando a gente está buscando a Ele, Ele fica somente ouvindo, Ele ouve a nossa oração, para depois Ele responder às nossas orações. A Bíblia vai falar, meu querido, que um homem rico estava passeando, e esse homem rico ele vai chegar até Jesus, e Jesus está chegando junto com ele. Os dois começam a conversar, e ele começa a ter um diálogo com Jesus, falando com Jesus acerca do reino do céu. E ele vai falar: bom mestre, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Ele vai falar assim: você conhece os mandamentos? E aquele homem: eu tenho observado os mandamentos desde a minha infância. E Jesus vai olhar para ele e vai falar: então te falta uma coisa, vende tudo que você tem e reparta com os pobres, e me siga e terá um tesouro no céu. A Bíblia vai falar que aquele homem rico, ele ficou triste, abaixou a cabeça, porque ele possuía muitos bens, ele tinha muito dinheiro, muita propriedade, e ele não queria dividir. Meu querido, hoje eu fico imaginando como pode um mundo desse tamanho. Tem pessoa que é bilionária, tem pessoa que tem demais, tem pessoa que não tem nada, e tem pessoa passando fome. Você sabe por que acontece isso? É bíblico, e também porque não tem união. Tem pessoa que não tem amor, tem pessoa que só lembra dele, porque é muito fácil eu e você talvez vão chegar ao nosso lar, e quando nós chegar lá, a janta ela está em cima do nosso fogão. Eu tenho certeza, se for da vontade do Senhor chegar na minha casa, eu vou alimentar um arrozinho, um feijão, um pedacinho de carne, mas só que a gente não pode olhar só para o nosso estômago. A gente tem que pensar enquanto a gente está jantando, almoçando, tem muitos que estão passando fome. É isso, Jesus ele dá uma lição para nós: amar o nosso próximo como a nós mesmos.
mesmo. É porque, meu querido, eu fico observando quando eu tomei conta da igreja, pastoreei a igreja há um ano. Eu me lembro que eu senti desejo de nós juntar todo mundo e fazer cesta, porque ali por lado vai e volta, muitas pessoas, tem gente que precisa. Talvez a gente ache, não, pro nosso lado ninguém está passando necessidade, mas tem que passa. E nós começamos a juntar a cesta. E tinha uma irmã lá da nossa igreja que eu fiz um teste com essa irmã. Ela estava precisando de mantimento. Essa irmã estava precisando de mantimento e nós fizemos um teste. Eu falei, vou fazer um teste com ela. Eu cheguei perto dela e pedi ela ajuda, alguma coisa, um alimento, um óleo, que ela tivesse lá um macarrão, para a gente ajudar o irmão que estava precisando. Ela falou que não ia ajudar, porque ela fez uma comprinha, pouca compra, não sabendo que a compra era para ela. E eu fui, juntei o mantimento todo e orando a Deus, eu falei, eu não vou dar esse mantimento para essa irmã, porque ela não teve compaixão do próximo, sendo que ela que ia ganhar a cesta básica, mas só que eu juntei e entreguei para ela e falei, minha irmã, se você tiver 2 sacolas de arroz, dê uma. Se você tiver 1 sacola de arroz, divida ela no meio, reparta com quem não tem. Assim como o João Batista falou, se tem 2 túnicas, dá uma para quem não tem, fica com uma. É isso que eu aprendi na minha casa, eu aprendi com Jesus, né, na palavra do Senhor. E eu vejo, meu irmão, que quando Jesus ele está passando, Jesus ele fazendo milagre, nós olhando na Bíblia Sagrada tantos milagres que Jesus operou, e Jesus não operou mais milagre, porque a Bíblia vai falar por causa da incredulidade do povo, que os povos não estavam sendo incrédulos. E eu sei aqui nesse tempo não tem crédulo. Eu sei que aqui tem irmã e irmão que acredita que Deus ele vai operar um milagre na tua vida e não vai duvidar do poder do Senhor. Assim como eu sei, eu creio que Deus ele já está fazendo algo aqui e vai continuar fazendo, porque essa porta, se dependesse do homem lá fora, já era para estar fechada. Mas só que a Bíblia fala que o inferno não vai prevalecer contra a igreja de Deus, e essa porta quem abriu foi o Senhor Jesus, e ela vai continuar aberta até Jesus ir buscar o povo para morar ali no reino do céu.